Graça e paz, meus amados. Eu gostaria de trazer uma revelação do Espírito Santo através do estudo e meditação da palavra. Há poucos instantes eu perguntei para o Espírito Santo se realmente o que eu estou fazendo, se vale a pena, se é algo que agrade o Espírito Santo, se é algo que está agradando a Deus, agradando ao Pai. Então, eu vim para a palavra estudar e eu comecei a analisar o livro de João. Então, uma numerologia, uma coincidência entre João 7, João 14 e João 21, nesses capítulos. E eu gostaria de ler para vocês algumas coisas desses capítulos e depois analisar com base naquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Tá? Em João 7, Jesus ele ensina abertamente no templo. Jesus ele afirma que é o Messias. E Jesus promete água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou sobre água viva, ele estava se referindo ao Espírito Santo, e mais tarde seria nos dado por Cristo. Aí nós vamos agora para João 14, no capítulo 7. Jesus ele afirma que ele é o Messias e ele promete rios de água viva. Tá? Já em João 14, Jesus ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, uma referência ao tabernáculo, que ninguém irá ao Pai senão por ele. Isso então é a parte que marca. E além disso, no capítulo 14, mais à frente, Jesus promete o Espírito Santo. Versículo 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhe disse. No versículo 7, nós temos Jesus afirmando que é o Messias, Jesus nos prometendo o rio de água viva que é o Espírito Santo. No capítulo 14, nós temos Jesus afirmando que ele é o próprio tabernáculo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que só nós o alcançaremos quando nós mergulharmos nos rios de água viva. Ou seja, quando nós mergulharmos na presença do Espírito Santo, porque é ensinado no capítulo 14 que o Espírito Santo é o legítimo representante de Cristo e ele nos ensinará todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Aí nós vamos agora para o capítulo 21. Eis que Jesus aparece na praia depois de ressurreto. E o que mais chama a atenção é que nessa parte do livro de João, Jesus questiona a Pedro 3 vezes se Pedro ama. Pedro sabia do que se tratava. E Pedro disse que sim. Então Jesus pede para que Pedro cuide das ovelhas, né? Em algumas traduções está apacenta as minhas ovelhas. Na NVT, que é a Bíblia que eu tenho, ele fala: então cuide das minhas ovelhas. Uma coisa que chama a atenção também é que os discípulos eles foram pescar, não pescaram nada, repetindo isso mais uma vez de quando Pedro foi pescar, que Jesus o chamou para ser pescadores de homens. Mais uma vez Jesus o chama à praia novamente e repete o mesmo milagre dos peixes, de 153 peixes na rede. E mais uma vez Jesus reafirma o compromisso com Pedro. Quanto Pedro foi usado como um pescador, um homem cheio do Espírito Santo. Quando eu pego essa analogia de três vezes Pedro o negou, 3 vezes Cristo o chamou, nós temos 3 revelações de Cristo no capítulo 7, como o Messias que promete rio de água viva. No capítulo 14, Jesus dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, e ainda nos deixando o próprio rio de água viva na pessoa do Espírito Santo como um guia. No capítulo 21, independente dos erros, Jesus ainda nos chama para ser pescadores de homens, desde que nós reconhecemos o amor dele por nós. E quando você pega essa analogia, o rio de água viva flui de mim, flui de você. O único objetivo: revelar quem é Cristo todos os dias para nós. Então, quando eu analiso a vida de Pedro, baseado no livro de João, o que me diz? Uma vez que você conhece a verdade, uma vez que você pisa no rio de água viva, uma vez que você mergulhe no rio de água viva, uma vez que você se permita que o rio de água viva brote de você, você entenderá que só há um caminho a seguir. O caminho que Cristo nos deixou, ministrado ao nosso coração através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Então que sejamos alimentados dia após dia pelo rio de água viva que desperta em nós
uma sede, uma fome, uma busca pela presença. E apesar de nossos erros, apesar de nossos pecados, que nós continuemos crendo que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, Filho do Deus vivo, aquele que ressuscitou. Que nós continuamos crendo que o Espírito Santo habita em nós e flui em nós e nos transborda, e que nós tenhamos a necessidade de mergulhar cada dia mais nesse rio de água viva que flui por nós, e que nós tenhamos essa santa sede na busca. Então, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que quando eu tiver dúvida, que eu permita que o rio de água viva flua por mim. O nome disso chama-se fé. Por amor e por convicção de que Cristo é o meu único Senhor e Salvador, e que a pessoa do Espírito Santo intercederá por mim com gemidos inexprimíveis, até quando a dúvida sobrevier sobre mim. Eu sei que eu tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. E se Cristo me chamar nesse momento e me perguntar: me amas? Eu direi a ele: tu sabes, Senhor. Mas me ensina a melhor forma de apacentar as tuas ovelhas, a cuidar do teu rebanho, Senhor. Pois o Senhor é o meu bom pastor. Eu descansarei em ti e de nada terei falta. Que o Espírito Santo possa revelar isso a vocês a cada momento. Ah, como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Leão da tribo de Judá.